Raquel Abcacis, muito bem-vindo aos estadistas.pt e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que está a correr a campanha? Boa noite, Daniela. A campanha está a correr muito bem, estamos a caminhar e a ir ao encontro das pessoas de todos os concelhos do distrito. Eu posso dizer que já percorri todo o distrito nos últimos 3 meses e, portanto, agora, no fundo, estão a ser visitas em segunda e em terceira mão, mas que eu acho que estão a correr muito bem e onde tenho sentido uma boa recepção das pessoas. Foi jornalista na Rádio Renascença e agora substitui Assunção Cristas como candidata pelo Círculo Eleitoral de Leiria. Colaborou na comunicação estratégica do partido? Sim, colaborei desde logo porque ao longo do último ano e meio promovi o Círculo de Conferências Ouvir Portugal, onde em todos os distritos do país tentámos ouvir muitas pessoas independentes de vários setores para falarem de vários temas que neste momento no fundo estão plasmados no nosso programa e agora como candidata a deputada pelo CDS tenho também, enfim, colaborado com a direção do partido em tudo aquilo que me tem sido pedido, sendo certo que eu sou uma pessoa que vem da comunicação social e que, portanto, enfim, os após que posso dar na preparação dos debates, na preparação da comunicação desta campanha eleitoral podem, espero eu, ser importantes para que possamos ter um bom resultado no dia 6 de outubro. Em 2017 encabeçou o CDS à Junta de Freguesia de Avenidas Novas, de onde é natural, e atualmente é chefe de gabinete de Assunção Cristas, a presidente do partido. A política é algo que sempre a cativou, mesmo quando ainda era jornalista? A política é algo com que eu vivi desde que nasci, porque o meu pai foi político toda a vida e, portanto, cresci e nasci com a política dentro de casa, posso dizer assim. Agora, eu tive uma vocação de jornalista, é jornalista que eu sou. Quando me perguntam qual é a minha profissão, é essa a profissão que eu digo. Foi jornalista que eu fui durante 28 anos e, no fundo, acabei por dar um passo que eu acho que é natural para uma jornalista que tem preocupações sociais e políticas, que acompanhou a política nacional nos últimos anos de profissão e que sentiu também um apelo pela participação ativa na concretização de algumas coisas que penso que são importantes para o país e, portanto, quando decidi mudar do jornalismo para a política, decidiu com a consciência de que tinha feito muito no jornalismo e que fazer jornalismo é também fazer política de alguma forma, pelo menos levar a política às pessoas, e agora quero levar a política de uma forma diferente, porque também achei que era a altura de dar o meu contributo, de levar a minha experiência para o terreno da política, depois de ter servido a política na área do jornalismo durante muitos anos. E recebeu o apoio da sua família. O seu pai também foi uma referência para si, para entrar neste novo mundo? O meu pai foi uma referência para mim em toda a minha vida e, portanto, toda a gente me faz essa pergunta, é muito difícil de responder porque quando eu iniciei a minha vida profissional não tinha a ideia de vir a fazer um caminho na política. Agora, não posso dizer que isso é totalmente alheio à minha vida, porque não é, porque vivi com um político toda a vida. É uma referência porque ainda hoje, quando ando na rua, mesmo aqui em Leiria, há muita gente que ainda recorda o meu pai e aquilo que ele fez, sobretudo na Câmara de Lisboa, mas também pelo partido, e portanto isso para mim é uma alegria, é um orgulho, mas é também uma enorme responsabilidade e um enorme peso, porque as pessoas não são iguais e eu sei que o meu nome carrega uma expectativa que não sei se serei capaz de cumprir, mas enfim, darei o meu melhor. E cumprirá à sua maneira, certamente. Agora, falando do Círculo Eleitoral de Leiria, os esforços da população têm contribuído muito para a melhoria dos serviços da linha do Oeste. No entanto, as ligações continuam bastante obsoletas. O que é que propõe a este respeito? Olha, eu acho que vivemos num país que tem dificuldades económicas, apesar de hoje em dia se dizer que a economia está bem, e portanto acho que temos que eleger prioridades. E a minha prioridade para o Distrito de Leiria é abrir o aeroporto de Monte-Real à aviação civil. Sei que o ideal era também que pudéssemos eletrificar
a linha do Oeste, mas sei também que esse é um investimento muito grande e acho que neste momento, equilibrando, pondo nos pratos da balança os dois investimentos, eu claramente escolheria a abertura do aeroporto de Montreal à aviação civil, não só pela mais-valia que isso poderia trazer para toda a região centro, que não abrange só o distrito de Leiria, e porque esta é uma região muito empreendedora, aqui há muitas empresas, há muitos negócios, há muitas empresas exportadoras e, portanto, era essencial que pudesse haver aqui uma porta direta para a Europa e para o mundo a partir do aeroporto de Montreal, mas também porque há aqui um enorme potencial turístico que não está a ser devidamente aproveitado do meu ponto de vista como poderia ser. Os turistas que aqui vêm diariamente, eu tenho testemunhado isso, em muitos pontos do na Batalha, nos concelhos mais marítimos, como é a Nazaré, como é a Foz do Areiro, como é São Martinho do Porto, enfim, em um pouco de todo o distrito há uma enorme massa turística que todos os dias visita este distrito, sai de Lisboa e regressa a Lisboa ao fim do dia. Eu acho que este era um enorme potencial que ainda está por explorar neste distrito, mas também em toda a região centro, e acho que o aeroporto de Montreal é claramente o investimento prioritário nesta zona. Continuando aqui nesta linha de raciocínio relativamente aos acessos, e porque Leiria é de facto uma zona muito industrializada e tem muito potencial económico. Também considera uma prioridade ou está nos planos do CDS a modernização do IC2 e do IC8, assim como a possível diminuição das portagens da A13? Sim, são prioridades para o CDS. O CDS propõe um estatuto fiscal para o interior, desde logo, o que tem que ver com as portagens e tem também que ver com a carga fiscal que as pessoas que decidirem viver para o interior podem ou não podem pagar, mas também o IC2, que é um itinerário principal muito importante, não só aqui no Distrito de Leiria, mas também em Coimbra e em Santarém, e que está em muitíssimo mau estado. É uma estrada muito transitável diariamente, eu já lá estive, já fiz um vídeo também para as redes sociais sobre isso, porque é inacreditável o estado em que estão alguns troços do IC2 e é muito importante que esses troços sejam recuperados. Ali passa muito do tráfego comercial desta zona do distrito. Como dizia, o distrito de Leiria é um distrito com muita indústria, muito exportador, em que as encomendas têm que sair daqui diariamente para o Porto ou para Lisboa e atravessam esta estrada, e a estrada não está claramente em condições de segurança. Falando agora do Instituto Politécnico de Leiria, o CDS também apresenta algumas propostas de parceria com as empresas. Acha que só assim se consegue elevar algumas empresas que são mais ligadas à manufatura a uma forma de trabalho mais tecnológica e mais modernizada? Acho que sim, acho que o Instituto Politécnico de Leiria tem feito muitíssimo pelo distrito, não só na cidade de Leiria, mas também nos seus polos que estão um pouco espalhados por todo o distrito. Acho que o Instituto Politécnico de Leiria tem feito um trabalho que é exemplar para o resto do país, porque consegue conciliar o conhecimento académico com também a capacidade tecnológica das empresas, e isso tem dado não só um grande impulso às empresas, mas também aos muitos jovens que procuram o Instituto Politécnico de Leiria de todo o país e que vêm de todo o país para aqui se instalarem e aqui estudarem, porque sabem que aqui, estudando no Instituto Politécnico de Leiria, conseguem muito mais facilmente encontrar lugar no mercado de trabalho. O Instituto Politécnico de Leiria tem uma reclamação que eu considero importante e que considero justa, que é o facto de virem a ser denominados não como Instituto Politécnico, mas como Universidade Politécnica de Leiria. Isso faz toda a diferença. Enfim, o Instituto já tem a capacidade de fazer doutoramentos aqui no distrito, mas se tiver a designação de Universidade Politécnica de Leiria, isso facilita muito mais o impacto internacional que os cursos aqui ministrados podem ter a nível das pessoas que para aqui vêm estudar,
e da capacidade de atração de alunos para este instituto. Eu acho que é de inteira justiça que essa alteração de designação possa vir a ser feita para o Instituto Politécnico de Leiria, e essa é também, obviamente, uma das medidas que propomos nestas eleições. É favorável à descentralização dos serviços do Estado para gerar maiores dinâmicas de desenvolvimento? Sou desfavorável a uma maior descentralização, não a uma regionalização. Acho que a descentralização é fundamental e vemos aqui muitas vezes, ainda hoje de manhã tive, enfim, a fazer uma experiência de pesca ali na Lagoa de Óbidos, e onde os pescadores que ali fazem a sua forma de vida e que ali ganham o seu sustento para sustentar as suas famílias ao longo do ano, se queixavam da enorme burocracia e de incapacidade de poderem chegar à administração central para resolverem os seus problemas, que são muito locais, que são muito específicos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que Portugal tem um problema gravíssimo de descentralização, acho que tenta resolvê-lo com a ideia de uma regionalização, mas acho que a regionalização é colocar mais burocracia em cima do Estado e, portanto, descentralização sim, regionalização não. Olhando agora para a questão do turismo, que estava a falar no início da nossa conversa, o potencial de Leiria é de facto imenso, que vai desde a praia aos monumentos históricos, dos museus à Feira de Óbidos, por exemplo. Tem projetos para dinamizar ainda mais a região? Eu acho que o principal projeto é fixar aqui os turistas. Os turistas não se fixam nesta região, a capacidade hoteleira está muito abaixo daquilo que poderia ser. Acho que existe um enorme potencial nos principais monumentos que temos nesta região, mas também é conhecido hoje em dia o potencial enorme que as ondas de Nazaré e de Peniche têm para o desenvolvimento do turismo, de um turismo focado na questão do surf e na questão das ondas, mas que tem trazido imensos recursos a Portugal, mas é uma pena que depois os turistas venham cá, vejam tudo, mas vejam tudo a correr. Eu testemunhei há dias no Mosteiro de Alcobaça como os turistas entram, dão a volta sem sequer perceber o que é que estão a visitar e saem rapidamente para a fase seguinte do percurso, porque no fim do dia têm que voltar para Lisboa. Ora, o que acontece é que o aeroporto de Lisboa, como todos nós sabemos, está sobrelotado. O aeroporto do Montijo ainda demorará certamente alguns anos a estar disponível para fazer, enfim, uma dobra ao serviço do aeroporto da Portela, e era muito importante que houvesse para aqui, para a região centro, uma chegada e uma partida diretas que permitissem que os turistas pudessem vir cá e não tivessem que passar por Lisboa. Lisboa está sobrelotada de turistas, esta região precisa de turismo para se desenvolver, há muito potencial turístico aqui, temos, enfim, não faz parte do Distrito de Leiria, mas é vizinho, eu diria, Fátima, o Santuário de Fátima, que é o maior polo de atração turística, talvez, do país, e, portanto, não faz sentido que um aeroporto que tem todas as condições para acolher aqui a aviação civil, mantendo a aviação militar que aqui existe, não faz sentido que, sendo um investimento tão pequeno, isso não aconteça. E, portanto, acho que numa fase de sobrelotação do aeroporto de Lisboa, é só uma questão de decisão política, e eu acho que todos os cabeças de lista deste distrito, e particularmente o do Partido Socialista, que foi presidente da Câmara de Leiria e que foi um grande defensor desta solução, acho que está na altura de tomarmos essa decisão política. Recordo também que nos últimos dias esteve aqui o Primeiro-Ministro, que também falou dessa opção, e, portanto, eu espero que esta legislatura seja finalmente a legislatura possa abrir essa enorme porta para o desenvolvimento do turismo desta região. Continuando aqui no tema do turismo, pergunto-lhe se acha que é possível aliar o turismo aos cuidados ambientais e de preservação da zona do litoral. Eu acho que fixando aqui os turistas isso se tornará muito mais fácil. O que é difícil é a pegada de carbono que os turistas diariamente deixam aqui na região centro. E, portanto, eu acho que aqui há um turismo
na zona costeira, eu diria, eminentemente ecológico. E, portanto, acho que até desse ponto de vista, até do ponto de vista do desenvolvimento de rotas turísticas que não são as tradicionais das praias, mas são as das pessoas que para aqui vêm para praticar desportos, as das pessoas que vêm visitar o que resta do Pinhal de Leiria, que infelizmente já não é muito, mas que ainda é uma obra notável, feita há séculos atrás pelo rei Dom Dinis. Tudo isso pode motivar um turismo diferente, um turismo de roteiros, um turismo ambiental, um turismo ecológico e um turismo, sobretudo, que não se faz à custa de autocarros que entram aqui diariamente e que saem todos os dias e que deixam uma pegada carbónica muito difícil de sustentar numa zona onde, apesar de tudo, ainda vivemos num ambiente ecológico mais saudável do que aquele que vemos nos principais centros urbanos. E falando no Pinhal de Leiria, também é um facto que ele tem sofrido todos os anos com a questão dos incêndios que teimam em assolar o nosso país. Relativamente a este tema, além das medidas de reflorestação, o CDS tem medidas preventivas para evitar que esta situação se repita com igual gravidade? O CDS acha que aquilo que é património do Estado deve estar em primeiro lugar e o Pinhal de Leiria era um enorme património do Estado que o Estado infelizmente não cuidou, não tratou e continua a não cuidar e a não tratar, sendo que neste momento temos apenas para aí 15% do Pinhal de Leiria que sobreviveu aos incêndios de 2017. E portanto eu acho que o Pinhal de Leiria pode até ser pioneiro naquilo que se deve fazer no resto da floresta. Eu não queria deixar aqui esquecidos os concelhos a norte do distrito, onde foram os piores incêndios de 2017, onde infelizmente morreram quase 6 dezenas de pessoas, o que só por si dá nota do horror que ali se viveu, e eu acho trágico, quando visito estes concelhos, perceber que 2 anos passados nada se fez. E se por acaso este verão tivesse sido mais rigoroso, e se por acaso tivesse sido iniciado ali um fogo, tudo teria sido igual ou ainda pior, porque os terrenos estão mais abandonados, porque as zonas que foram queimadas pelos incêndios não foram tratadas, porque tudo está como estava, ou seja, tudo está pior do que estava ainda em 2017. E, portanto, o Pinhal de Leiria é um património nacional, é um património de séculos, é uma tragédia o que aconteceu no Pinhal de Leiria e eu convido todos os que estejam a ver esta entrevista a visitarem o Pinhal de Leiria para perceberem até que ponto chega a incúria do Estado num património que é seu, deveria ter sido cuidado e que não foi cuidado. E tudo aquilo que foi feito 2 anos passados, 2017, foi pouco ou nada. Ou seja, não há uma estratégia, aquilo que foi possível fazer no tempo do rei Dom Dinis, neste instante parece que não temos técnicos em Portugal que possam aconselhar como reflorestar este pinhal, e isso eu acho, do meu ponto de vista, uma coisa gravíssima e uma prova da incúria que o Estado tem com aquele património que é seu e depois é muito exigente com os proprietários privados que nem sempre têm os recursos que o Estado tem para cuidar do seu património. A população em Portugal está cada vez mais envelhecida e na região de Leiria não é diferente. Acha que a cidade e a região, na sua totalidade, reúne as condições necessárias para alguém que queira ter um envelhecimento feliz e ativo? Acho que, infelizmente, nem em Leiria nem no resto do país. Acho que nós temos uma população cada vez mais envelhecida. Acho que a questão demográfica é o elefante no meio da sala da política portuguesa de que ninguém fala, apesar de o CDS ter bastantes medidas desse ponto de vista incluídas no seu programa, e é justo dizer que também o PCP as tem. Acho que é uma questão fundamental para quem quer pensar no país e no bem do país nos próximos anos,
e infelizmente governa-se hoje em dia e pensa-se a política a muito curto prazo e, portanto, ninguém liga ao facto de cada vez termos menos pessoas em Portugal. É verdade que a imigração pode dar uma grande ajuda para equilibrar a pirâmide demográfica em Portugal, mas é verdade também que temos uma população cada vez mais envelhecida. É verdade que isso é um bem e não é um mal do nosso ponto de vista. As pessoas mais velhas têm uma experiência, têm uma autoridade que nos faz falta e que nos pode ajudar a resolver muitos problemas, mas acho que não estamos a encontrar soluções para essas pessoas. Cada vez mais, e aqui em Leiria em particular, vemos muita gente com idade avançada que vivem sozinhos porque os filhos partiram, foram para outros sítios, porque não se criaram condições para que as pessoas possam viver nas suas terras, e essa é também uma aposta do CDS nestas eleições. O Estatuto Fiscal para o Interior tem a ver com isso, tem a ver com a capacidade de atração destas regiões do país que não podem ficar abandonadas, para que as pessoas, os casais jovens, para que os filhos das pessoas que lá nasceram possam regressar às suas terras, e hoje em dia com a economia digital isso não é uma dificuldade. Nós não somos um país assim tão grande que possa deixar metade do país desabitado como acontece neste momento. E isso tem particular incidência de facto nas pessoas de mais idade, porque ficam nas suas terras, ficam nas suas casas e muitas vezes vivem abandonadas, vivem sem ver ninguém durante semanas, têm dificuldades e não têm a quem recorrer, e é muito importante que nós sejamos capazes de criar uma sociedade solidária que seja capaz de viver intergeracionalmente. Nós vamos esta semana fazer aqui um encontro de gerações em Leiria, exatamente porque entendemos que da tenra idade à idade mais avançada, todas as pessoas nos fazem falta, e é importante para todos nós, para as famílias, para toda a gente, possamos viver com os nossos familiares o maior tempo que for possível. E se as pessoas hoje em dia conseguem chegar a idades mais avançadas, é muito importante que se criem condições para que essas pessoas possam viver familiarmente, num ambiente que lhes seja familiar, o máximo de tempo possível e que desejem. E para isso é fundamental falar aqui do Estatuto do Cuidador, que é um estatuto devido a imensas pessoas, milhares de pessoas, eu diria, que no país tratam dos seus mais velhos, tratam das suas pessoas com maiores dificuldades e não vêem nenhum reconhecimento por isso, e às vezes são até prejudicadas do ponto de vista profissional e dos benefícios sociais a que têm direito. Não faz sentido que numa sociedade como a nossa, com uma pirâmide demográfica cada vez mais invertida, que essas pessoas não sejam recompensadas pelo enorme serviço que prestam, não só aos seus familiares, mas também ao país, porque não deixam os seus familiares abandonados. E medidas em relação ao incentivo à natalidade têm essa preocupação também? Temos, em primeiro lugar, as creches para todos e desde o momento em que as crianças precisam de creche e não só a partir dos 3 anos. E aquilo que propomos é que essa seja uma possibilidade para já e não uma possibilidade para quando o Estado tiver capacidade de construir todas as creches que fazem falta neste momento em Portugal. Não há creche do Estado para todos, mas há creches privadas que têm capacidade instalada para acolher as muitas crianças que neste momento não têm solução, e para as acolher gratuitamente. E para isso basta que o Estado e basta que o Governo deixe de lado a ideologia e procure resolver os problemas das pessoas. As pessoas têm crianças ou não têm crianças, porque neste momento ter uma criança numa creche sai mais caro do que ter um filho na universidade. E isso não faz sentido numa sociedade que precisa, como de pão para a boca, eu diria, de ter mais crianças. E nós sabemos pelos estudos que foram feitos que a maior parte dos casais em Portugal gostaria de ter mais filhos e não tem, porque não tem condições para isso. Outra medida é o quociente familiar, que é uma medida que foi aplicada na anterior legislatura e que este governo abandonou. E abandonou com critérios, mais uma vez, ideológicos e elitistas, dizendo que uma família que tem 6 filhos, porque tem um rendimento mais alto, não deve ter a compensação, ou seja, os benefícios fiscais, porque tem
porque contribui com uma enorme fatia para a pirâmide demográfica em Portugal. Nós achamos que isso não faz sentido, nós achamos que este é o grande problema que o país enfrenta e achamos que tudo deve ser feito para que, de facto, as pessoas em Portugal que querem ter filhos tenham condições para os ter e para os ter na idade em que os devem ter. Porque esse também é outro problema, cada vez mais nós vemos as mães a adiarem a opção de serem mães porque não têm condições económicas para o fazer. E, portanto, há uma série de medidas que o CDS propõe no seu programa, algumas delas são estas que lhe falei, mas também as medidas fiscais têm muito a ver com isso, têm muito a ver com... Deixe-me só aproveitar para fazer aqui a ponte em relação a estas medidas fiscais, porque vi numa notícia que visitou recentemente a Feira Nacional de Hortofruticultura e aí teve a oportunidade de se focar em declarações à comunicação social na questão dos impostos e referiu que, portanto, destacaria a questão do estatuto fiscal para o interior do país. E de forma específica iria também privilegiar, de certa forma, os produtores agrícolas? Sim, os produtores agrícolas, porque a agricultura, no momento em que se fala muito de ambiente, convém lembrar que a agricultura é a maior amiga do ambiente e que as regiões que estão neste momento abandonadas, anteriormente eram ocupadas por agricultores e pela atividade agrícola, e os riscos que hoje corremos ambientais, os riscos que corremos com os fogos, não se passavam há uns anos atrás, porque a agricultura era uma atividade florescente nestas regiões. E, portanto, é muito importante que nós voltemos a incentivar as pessoas para voltarem a cultivar a terra, não já se calhar da forma arcaica como o faziam anteriormente, mas hoje em dia há grandes tecnologias, há tecnologia de ponta que permite desenvolver a agricultura e a agricultura deve ser compensada pelo enorme serviço que presta ao país. Mas eu diria que, em termos de impostos, é verdade que o Estatuto Fiscal para o Interior é muitíssimo importante e aquilo que propomos é que quem escolhe viver para o interior possa pagar metade dos impostos daquilo, 50% dos impostos daqueles que são pagos nos centros urbanos, mas também que as empresas que lá se fixam tenham um benefício fiscal maior ainda do que têm no resto do país e também que as pessoas que residem no interior possam ter a faculdade de ter um desconto nas portagens, porque sabemos bem que a questão dos transportes é uma questão que hoje em dia é muito referida nos grandes centros urbanos, mas que está completamente abandonada no resto do país. E a verdade é que aqui, em zonas até mais ou menos urbanas, eu encontro muitas pessoas que não têm outra solução para ir trabalhar que não seja através do seu transporte pessoal, com o aumento de impostos enorme que foi feito por este governo nos impostos dos combustíveis. É muito bonito dizer que os impostos dos combustíveis são mais altos por questões ambientais, mas é preciso sabermos que não podemos construir a casa pelo telhado e que primeiro é preciso criar condições às pessoas para que depois elas possam fazer a sua opção de transporte através do transporte público, que não existe no resto do país, a não ser nas zonas urbanas de Lisboa e do Porto. Por outro lado, nós achamos também, e isso tem que ver também com as declarações que eu fiz na Feira da Fruta nas Caldas da Rainha, tem que ver com uma redução de impostos generalizada no IRS para todos os portugueses e também no IRC para a maior parte das empresas. E isso permite o quê? Permite que as pessoas possam ter capacidade de investimento. Aquilo que eu tenho visto em muitas das empresas que tenho visitado aqui no distrito é que, ao fim do dia, depois do volume de negócios que é conseguido alcançar, depois de pagar impostos, depois de pagar salários, fica muito pouco dinheiro para que estas empresas possam crescer. Estas empresas são, na sua maior parte, exportadoras, mas têm um problema neste momento, é que para crescerem têm que sair do nicho de mercado. E para saírem do nicho de mercado têm que, de facto, se tornarem as médias empresas em grandes empresas e as grandes empresas em muito grandes empresas. E para isso é preciso que elas tenham condições até para pagarem melhores salários aos seus funcionários, que é uma coisa que todos nós reconhecemos, os salários não são aceitáveis em Portugal, mas também não podemos achar que é o Estado que vai pagar melhores salários às pessoas. Quem vai pagar melhores salários às pessoas é quem produz riqueza. E quem produz riqueza são os empresários, os industriais. Já demonstrou por diversas vezes também a sua preocupação com as condições do hospital no distrito de Leiria.
e defende por isso que os utentes possam recorrer a tudo o que sejam entidades de saúde, tanto públicas quanto privadas. Acha, e inclusive fala na questão da ADSE para todos também, não apenas para os funcionários públicos, mas também para pessoas que trabalham no privado. Acha que só assim se vai conseguir dar uma resposta que realmente mais efetiva para a população? Acho que sim, acho que aquilo que o CDS propõe no seu programa é que aconteça com as consultas de especialidade aquilo que já acontece atualmente com as cirurgias. Ou seja, as pessoas quando procuram uma consulta de especialidade muitas vezes têm um problema grave que, se forem atendidas atempadamente, podem resolver com facilidade. Se forem atendidas fora do prazo minimamente razoável, podem ter um problema para a vida ou podem ter a vida em risco. E isso não faz sentido. A política é feita para as pessoas, a política é feita para servir as pessoas, muito mais do que para servir uma ideia sobre como é que as coisas deviam ser. E, portanto, a questão da saúde é uma questão que não devia ser ideológica em Portugal e que devia ser, sobretudo, uma área que devia ser vista do seu ponto de vista utilitário, ou seja, as pessoas quando procuram a saúde é porque têm necessidades de saúde. E se não há capacidade instalada no Estado, e se não há recursos no Estado para poder responder atempadamente às pessoas, é preciso recorrer a outras entidades que o possam fazer. E há, também aqui em Leiria, mas em todo o país, muita capacidade instalada no setor social e no setor privado. E, portanto, é um erro dizer-se que recorrer ao setor, ter parcerias com o setor social e com o setor privado é estar a desviar o Serviço Nacional de Saúde e os recursos do Serviço Nacional de Saúde para os privados. Isso não acontece, porque a verdade é que as pessoas hoje em dia que esperam por uma consulta de especialidade, na maior parte dos casos, e quando não têm recursos, chegam à consulta de especialidade quando já não há nada a fazer. E isso é que não pode acontecer e por isso é que o CDS defende que as consultas de especialidade possam ter um sistema semelhante àquele que todos conhecemos do SIGIC e que defende também que a ADSE, que é neste momento um seguro de saúde para os funcionários públicos, mas que é autossustentável, ou seja, quem está na ADSE faz a sua contribuição para a ADSE e o Estado não tem afetados nenhum recursos para esse, digamos assim, seguro de saúde dos funcionários públicos, que esse possa ser um sistema aberto a todos, porque o que acontece hoje em dia é que quem tem a ADSE, ou seja, quem é funcionário público, tem acesso a todos os serviços de saúde no setor público e no setor privado, quem tem um seguro de saúde porque é rico e porque tem dinheiro para isso, tem acesso a consultas a tempo e horas e a cirurgias a tempo e horas no setor público e no setor privado, e quem não tem dinheiro é que fica prejudicado. E isso é que nós achamos que não é aceitável. Nós achamos que deve ser facultativo, mas que todas as pessoas em Portugal possam ter a possibilidade de aderir à ADSE e de usufruírem todas as regalias que aquele seguro de saúde, que no fundo é aquilo que a ADSE neste momento atribui ou faculta às pessoas que lá estão inscritas. Disse que a partir de agora ia avançar com uma campanha fora da caixa. O que é que tem na agenda para os próximos dias? Tenho na agenda para os próximos dias algumas coisas, como fazemos aqui uma ação no Pinhal de Leiria. Temos na agenda, tivemos hoje, fomos à pesca na Lagoa de Óbidos, que é uma coisa pouco frequente, mas que nos permitiu conhecer muito bem a realidade daquelas pessoas e, no fundo, aquilo que nós estamos a tentar fazer é, mais do que fazer discursos, mais do que entregar os tradicionais folhetos de campanha eleitoral, conhecer a vida das pessoas, conhecer os problemas das pessoas, conhecer as pessoas e permitir, a partir de agora, criar um laço com elas que nos permita trabalhar melhor quando chegarmos ao Parlamento. Que mensagem quer aproveitar para deixar aos portugueses? Olha, a principal mensagem que eu quero dar aos portugueses é que nos últimos atos eleitorais temos tido enormes taxas de abstenção. Neste momento, o país corre o risco de ter um resultado nas eleições que coloca a esquerda com 2/3 de maioria no Parlamento.
e se isso acontecer, é uma situação nunca vista em 45, 46 anos de democracia, já não sei bem as contas, mas é algo que nunca aconteceu e que vai desequilibrar por completo o sistema político em Portugal. E, portanto, eu acho que é muito importante que as pessoas, sobretudo à direita, que são normalmente as pessoas que se abstêm, pensem naquilo que têm por diante. E o grande risco não é a economia, ao contrário do que tem sido o discurso político neste momento. O grande risco é a sociedade em que nós vivemos. E se a esquerda parlamentar, independentemente de haver maiorias absolutas ou não, tiver maioria no Parlamento, não vai perder a oportunidade de alterar coisas fundamentais para os portugueses, como sejam a lei de bases da educação, a lei de bases da saúde, com tudo o que isso implica, com restrições muitíssimo graves para quem acha que em Portugal as pessoas devem ter liberdade de escolha, devem ter liberdade de fazer as suas opções e, portanto, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas pensem bem no equilíbrio de forças que vai sair destas eleições, porque daí podemos ter um país que vai progredir ou um país que regride para tempos como vivemos em 1974. Raquel Abcacis, nós vamos ter que ficar por aqui, mas eu agradeço-lhe imenso as suas palavras e espero sinceramente que seja um até breve. Obrigada.